Oi, mulheres! Voltamos com mais uma edição do nosso Entre Mulheres. Você já conhece a nossa motivação aqui, e o nosso objetivo é falarmos da diversidade de fé, de crenças em nossa sociedade e como a fé fortalece as mulheres. É uma conversa que une diversidade cultural das religiões e a força da mulher. Nosso objetivo é iluminar o poder que essa fé possui na vida das mulheres e como a fé e a espiritualidade têm sido impulsionadoras das mudanças positivas no dia a dia feminino. Ao longo das entrevistas, conhecemos histórias inspiradoras, daquelas que encontram no sagrado um refúgio de amor e compreensão para que as batalhas também possam diminuir, independente da religião, cultura ou formas. Então, preparem os seus corações, suas mentes, suas almas hoje para mais uma dose de inspiração por aqui, porque hoje estou muito feliz em receber uma convidada que nos traz novas perspectivas sobre essa fé feminina. Então, hoje a gente ouve um pouco mais sobre essa diversidade de fé vinda da jornalista Karen Póvoas. Bem-vinda, Karen. Uma honra te ter aqui. Obrigada, não. Obrigada a todas. Sejam bem-vindas, todas que vocês estão aqui nos assistindo. Eu estou muito feliz em fazer parte desse projeto inovador, transformador. E eu quero muito poder contribuir, né, com a vida de muitas mulheres que vão assistir. Contribuir, tenho certeza que eu já conheço essa potência. Gente, quem não conhece ainda, Karen, ela é de Itabuna, jornalista, mentora, palestrante e consultora de mulheres também. E ela ajuda você que está aí, talvez com falta de fé em você mesma para dar um novo passo na sua jornada profissional. Ela te ajuda a destravar e impactar o mundo com o poder da sua comunicação. Certeza que vai ser uma conversa muito enriquecedora e inspiradora. Porque Karen tem conectado essa espiritualidade, esse sagrado, inclusive nessa área da vida dela, que é a vida profissional, para motivar essas mulheres. Então vamos mergulhar nessas histórias. E eu quero muito saber, Karen, pelo seu olhar, além do currículo que eu passei aqui, quem é essa Karen Póvoas? A Karen é aquela mulher de muita fé. Ainda criança, eu tinha essa ligação muito forte com o divino. Eu tinha uma ligação, eu sentia a presença forte do meu anjo da guarda, sabe? Aquela coisa de você sentir a proteção dele. Então, eu sempre senti essa proteção de Deus na minha vida e sempre fui uma pessoa assim, muito otimista. Apesar de muita coisa ruim acontecendo, muitas situações acontecendo na minha vida, eu sempre busquei ter um olhar, né, diferenciado para isso. Eu sempre quis entender, não, as coisas vão melhorar. As coisas vão melhorar. Então eu sempre fui uma pessoa de fé mesmo. E ao longo do tempo fui perdendo essa conexão com Deus. À medida que eu fui crescendo com os desafios, eu não sei o porquê, mas acabei perdendo um pouco essa conexão com o divino. Mas foi por conta de uma situação desafiadora no meu relacionamento que eu voltei a me conectar com Deus. E foi justamente logo depois da pandemia e também logo depois de eu ter sido demitida da empresa onde eu trabalhei por 12 anos. Eu fui repórter de televisão por 14 anos no total, né, porque eu trabalhei em 2 emissoras. E quando eu migrei da TV para a internet, eu quis trabalhar com pessoas que quisessem destravar a comunicação no vídeo, já que eu tinha essa experiência. E depois da pandemia, na verdade, né, no período da pandemia, eu tive muitas dificuldades, muitos desafios, porque hoje eu não quero nem muito usar esse nome, né, a dificuldade, mas eu tive muitos desafios no meu relacionamento. Eu sou casada há mais de 20 anos, tenho 2 filhos, um enteado, e também passei muitos desafios por conta da educação dos meus filhos durante a pandemia, né? Qual foi a mulher casada, mãe, que não teve esse desafio, né? Então, foi a partir desses desafios durante a pandemia que eu tive que voltar a conectar com o Criador, com Deus. E a partir daí, a minha vida começou a fazer mais sentido. Que é justamente o que me chamou bastante atenção no seu trabalho, Karen, para você estar aqui conversando com a gente, é como você tem levado justamente esse ponto de fortalecimento da espiritualidade das mulheres, porque estar na rede social, se colocar em vídeo, mostra muito a vulnerabilidade dessa mulher, né? E eu vejo que você tem feito com maestria esse fortalecimento que vem dessa espiritualidade. Então, conta aí como é que é. Justamente porque eu passei
por esse desafio. Quando eu migrei da TV para a internet, eu enfrentei muitos desafios. Eu travei, não. Por incrível que pareça, eu que lidava com as câmeras, por 14 anos, eu não conseguia fazer os stories. Porque a perfeição, o perfeccionismo me travou. Eu me cobrava demais. E foi quando eu comecei a me entender, a mergulhar no autoconhecimento. Foi um processo. Está sendo, né? Porque o autoconhecimento não para. E foi um processo que deu início através de uma mentoria que eu fiz, busquei terapia, busquei me entender melhor e comecei a entender o porquê que eu estava me travando e de que forma eu poderia me destravar melhor, para eu poder entregar, sabe, o meu trabalho com mais profundidade. E quando eu entendi que eu precisava me despir da vaidade, do orgulho, do ego, quando eu entendi que eu precisava me aceitar do jeito que eu sou, mesmo com as minhas vulnerabilidades, com as minhas imperfeições, quando eu entendi a minha verdadeira identidade em Cristo, eu comecei a me conectar mais com o divino, comecei a buscar mais a Deus, passei a ter uma rotina espiritual muito mais intensa e tudo começou a fazer sentido, tudo começou a fluir. Então, eu entreguei nas mãos do Pai meu projeto, meu negócio, minha vida, meu casamento, os meus filhos, e fui passando a orar, fui passando a fazer a leitura da Bíblia, coisa que eu não fazia antes. Quando você fala dessa rotina hoje da sua fé, o que você traz para o seu dia a dia hoje, de atividades, de ações, e que essas mulheres que estão assistindo a gente podem também se inspirar em você e fazer? Você já disse a leitura da Bíblia, as suas orações, o que mais que você indica para elas? Primeiro que eu já acordo agradecendo, né? E a gratidão, para mim, é uma coisa assim, extraordinária. Muda a nossa energia e a energia que está à nossa volta. E eu passei a ter esse hábito de agradecer. Por mais que eu visse a situação complicada ali, por mais que eu visse os boletos a pagar, por mais que eu visse os desafios na minha frente, eu precisava agradecer. Agradecer pelo que Deus já tinha me dado, pelo que eu estava ali, né, enfrentando. Agradecer também pelos desafios, porque todos os desafios são uma grande aprendizagem. E agradecer pela vida. Quando eu acordo, respiro, Senhor, muito obrigada. Então, o exercício da gratidão é o principal, é o primeiro, né? Eu verbalizo e mentalizo um dia que vai ser incrível para mim. E também fiz um caderno da gratidão, eu escrevo palavras de autoafirmação e motivos pelos quais eu sou grata. Então, eu passo, inclusive, eu ensino isso dentro das minhas mentorias, eu ensinei isso às mulheres que fizeram um desafio de travar um vídeo de 7 dias, eu promovi um desafio, foi o primeiro desafio que eu promovi, incluindo todas essas ações que fortalecem a espiritualidade dela, independentemente de religião. Exato. E isso eu comecei a perceber que foi uma transformação na vida delas. Eu incluí nas ações, incluí nas aulas, incluí na metodologia que eu aplico, incluí também essas ações para que elas pudessem fazer. Algumas já faziam, outras nunca fizeram, então passaram a fazer, passaram a intensificar, e elas começaram a ter uma autoconfiança, começaram a se sentir mais valorizada, começaram a se ver mais bonita. Então, quando a gente se olha no espelho e vê a imagem de uma mulher que, mesmo com imperfeição, mesmo com as rugas, mesmo, não é, com aquela aparência que aquela aparência cansada, poxa, estou cansada hoje, mas eu estou feliz, eu sou linda, maravilhosa, eu não preciso agradar as pessoas, eu preciso estar bem em primeiro lugar. Então, quando a gente se olha no espelho e começa a visualizar aquela mulher incrível que a gente é, aquela mulher, nós não somos perfeitas, né? Não. Então, quando a gente começa a visualizar essa mulher incrível que nos tornamos, a nossa versão que a gente melhora, então a gente começa realmente a não se importar tanto com as críticas, a lidar melhor, na verdade, com as críticas, né?
Acho bom demais te ouvir falando desse ponto, porque eu acho tão importante levar para mulheres que às vezes não estavam, né, despertas para essa área da vida delas. Às vezes está ali empreendendo nas batalhas, nas lutas, no dia a dia, e tudo é correria em busca justamente de pagar os boletos, de dar conta às vezes do filho, do relacionamento em casa, do dia a dia com a família. E aí essa área vai ficando cada vez mais de lado. E é incrível como você está conseguindo despertar isso em mulheres que muitas vezes estavam realmente adormecidas nesse ponto, né? E aí, quando você fala assim, Exatamente. hoje eu não penso mais tanto nas críticas e tudo mais, em ser essa mulher perfeita, eu queria até fazer um comparativo, porque uma curiosidade sobre nós é que nós somos contemporâneas do curso de comunicação da UESC, e nós somos também, depois nos reencontramos na nossa pós-graduação em gestão cultural, né? Hoje eu migrei para essa área de desenvolvimento pessoal de mulheres, para o ciclo menstrual e o sagrado feminino, e você, consequentemente, para esse empreendedorismo feminino também, que também visa, de uma certa maneira, o desenvolvimento pessoal delas. E aí eu queria te perguntar, você falando hoje de como você vê essa vulnerabilidade e consegue trazer força da espiritualidade para continuar colocando sua voz no mundo, um comparativo que você faz dessa Karen hoje conectada com essa espiritualidade e essa Karen lá de trás, de quando a gente se encontrou, de quando você estava tanto na TV quanto na pós em gestão cultural, no curso de comunicação. O que você vê de diferença entre essas duas? A conectada e a lá atrás que nem Muita, pensava tanto. muita diferença. Minha melhor versão. Hoje eu me olho no espelho e vejo a Karen com 42 anos, hoje. Ela é muito mais feliz, ela é muito mais realizada, porque as minhas áreas estão equilibradas. E a Karen de antes não tinha tanta paciência, a Karen de antes tinha um perfeccionismo, tinha vaidade, tinha um orgulho. Todas nós temos um pouco de cada coisa, mas antes eu tinha essa necessidade de aceitação. O fato de trabalhar em televisão já nos deixa também um pouco vulnerável por conta disso, né? Não. O fato de eu trabalhar em televisão me exigia de mim um perfeccionismo. Eu não podia errar, eu não podia falhar, porque as pessoas estavam me vendo, porque eu era referência. Então, na verdade, não foram as pessoas que me fizeram, né, essa cobrança, foi eu mesma, eu que me cobrei demais, porque eu achava que eu precisava ser uma profissional perfeita. Não, porque eu não posso errar, vai entrar ao vivo, eu não posso errar, não posso dar branco, não posso falhar. Então, ao longo dos anos, eu criei isso na minha cabeça. Eu precisei, sabe, moldar a Karen para que as pessoas me aceitassem. E quando eu passei a ter uma rotina espiritual mais intensa, quando eu percebi que Jesus me ama do jeitinho que eu sou, que eu não preciso agradar as pessoas, eu passei a desacelerar. Hoje eu sou a profissional, graças a tudo que eu passei, né, nas duas emissoras. Mas chegou um ponto da minha vida que eu queria mais. Mas assim, eu queria algo diferente. Eu queria poder voar como a águia, né? Eu queria poder fazer algo que estava aqui dentro do meu coração. Passei a entender outras mulheres, por quê? Porque eu passei também pelo processo. E hoje eu ensino as mulheres a entenderem que elas não são perfeitas, né? Elas não precisam se cobrar tanto. A gente não precisa vestir a capa da Mulher Maravilha. E antes eu entendia, não, eu sou guerreira, eu sou de fibra, eu sou uma mulher forte. Todas nós somos, sim, mas eu achava aquilo uma coisa linda, maravilhosa de dizer. E hoje não. Hoje eu já penso diferente. Hoje eu penso, não, eu não tenho que dar conta de tudo. Não, Nem precisa guerrear o tempo é a inteiro, né? família. Não, não é. A gente não precisa estar o tempo inteiro ali forte. Tem horas que a gente precisa chorar, tem horas que a gente precisa pedir ajuda. Sempre, né, que puder, peça ajuda. Então, hoje eu já melhorei bastante. A minha versão hoje está bem melhorada. E aí eu consigo lidar melhor com os desafios em todas as minhas áreas, principalmente não, dentro da minha família, né, para educar os meus filhos, conheci meus filhos melhor, porque eu estou mais presente, porque eu estou com a mente mais voltada para o divino, e ele que me
orienta, Ele que me dá sabedoria. Eu peço a sabedoria a Deus todos os dias para que Ele me conduza, para que Ele me direcione, para todos os projetos que eu for colocar em prática, Ele possa me direcionar, me guiar e me conectar com as pessoas que realmente precisam ser ajudadas naquele projeto, né? No projeto. Então, hoje, a Karen de hoje é uma Karen que eu sinto muito orgulho. Eu sinto muito orgulho de me tornar hoje essa mulher. Tanto que eu não me preocupo muito com superexposição. Para mim, eu caminho mais devagar, um direcionamento mais certo. Para mim, a velocidade não é tão importante quanto antes. Eu antes pensava, não, eu tenho que fazer, tenho que correr, eu estou ficando para trás. Não, hoje eu paro para fazer os meus próprios horários, eu estou com outra energia, graças a Deus, e ajudando mais pessoas do jeito que eu gostaria, né? E ajudando Seguindo a mesmo. direção dele. Olha, mulheres, prestem bastante atenção nesse relato que Karen traz, nesse comparativo dela, né, desse antes e depois, porque a gente vê muitos antes e depois por aí, que às vezes são só externos, e esse interno, de como o autoconhecimento fortalece, de como o seu desenvolvimento pessoal te fortalece, de como a espiritualidade, independente da religião, vai te fortalecer, para lidar com essa vulnerabilidade que a gente pode sim colocar no mundo. Então, uma das coisas que eu queria te perguntar, Karen, também, é que hoje você leva essa bandeira, inclusive, da espiritualidade, nos seus workshops, nas suas aulas, nas suas mentorias. E aí a gente sabe que a gente vive num mundo um pouco ou muito intolerante e que não tem compreendido bem essas linguagens, né? Então, eu queria saber como tem sido para você levar essa mensagem, se tem tido boa receptividade, se você já enfrentou algum tipo de intolerância sobre essa questão da espiritualidade quando você leva para mulheres tão diversas, né? Nessa diversidade aí de crenças. A gente sempre encontra alguma barreira quando fala em espiritualidade, quando fala em Deus, quando fala em Jesus. Eu, eu falo sobre Jesus, eu falo para as mulheres mensagens que vão fortalecer o emocional e espiritual delas. E falo sim em Jesus, em Deus, porque Ele é o nosso Criador. Né? Deus é o nosso Criador, nosso maior mentor, e é Ele que tem me direcionado para tudo. Então, hoje, não faz mais sentido eu falar de comunicação humanizada, oratória, sem eu falar de espiritualidade. Porque eu entendo que, para a gente se comunicar melhor, para que a mulher fale com mais naturalidade, para que a mulher fale com mais leveza, sem se preocupar com as críticas, ela precisa primeiro se fortalecer emocionalmente. E as nossas emoções interferem bastante na nossa comunicação. Então, quando eu entendi isso e eu passei por isso, eu busquei na espiritualidade ajudar essas mulheres. E no início, eu encontrei um pouquinho assim de barreira, não que as pessoas chegaram para mim e disseram, mas eu percebi pelo olhar, percebi pelas atitudes nas redes sociais, quando eu postava algo sobre espiritualidade, eu não via muitas curtidas, não via muito engajamento. Era uma mensagem ou outra de uma pessoa que já estava na espiritualidade, né, que já se sentia fortalecida. E, poxa, Karen, que legal, continue. Então, isso foi me motivando. E eu passei, inclusive, Nau, a também fazer lives toda segunda-feira. Inclusive, eu quero voltar a fazer isso, porque eu senti esse desejo de voltar a fazer. Toda segunda-feira eu fazia live aqui no Instagram, lá no Instagram, para falar sobre espiritualidade. Eu entregava uma mensagem de sabedoria e, claro, citava uma parte do Evangelho, mas sempre relacionando, contextualizando com a comunicação, com o nosso dia a dia. Mas não dava muita gente. Era um espectador, dois, três, a ponto de eu chegar ao vídeo e parentes que, Karen, só tem 6 pessoas. Ou entrei lá na live e tinha poucas pessoas. Falei, daí, se uma pessoa estiver lá e se conectar com a minha mensagem, se ela sentir que aquela mensagem é para mim, já estava fazendo uma grande transformação na vida dela. Quando se trata assim dessa questão da espiritualidade, eu sinto realmente um pouco de resistência, mas eu não vou desistir, porque eu sempre vou
ouvir de um ou de outro uma mensagem positiva. Então, mulheres, quando Karen traz fortemente essa questão da espiritualidade dela, né? Quando ela traz essa visão amorosa da imagem, da mensagem que ela tem de Jesus, do Criador, ela está fortalecendo uma parcela importante dessas mulheres, porque nós somos corpo, mente, espírito, energia. Então, independente da sua religião, se conecte com essa energia que você acredita como algo maior que você, porque só a gente, para dar conta dessa correria, de uma live sem ninguém, de um mês sem dinheiro para pagar os boletos, a gente não dá conta. A gente precisa de uma energia maior que nos nutre e nos fortalece. Aqui eu trabalho com o sagrado feminino, mas sempre trazendo esse equilíbrio amoroso do feminino com o masculino. E esse colo paterno é muito importante para nós também. Então, honro, Karen, as suas palavras e a mensagem que você tem colocado no mundo de forma potente aí para essas mulheres que te seguem. Inclusive, eu quero convidar quem está aqui ouvindo a gente, quem está assistindo também no YouTube, para conhecer um pouco mais desse trabalho com Karen, que ela chama das mulheres águias. Olha que potência isso. Conta para nós, Karen, como essa mulher pode conhecer melhor o seu trabalho, quem sabe até ingressar numa das turmas aí das águias. É só seguir no meu Instagram, é karen.povos. No meu Vou canal no deixar aqui na YouTube legenda. tem muitas. No meu canal no YouTube também tem muitos vídeos onde eu conto histórias inspiradoras, que também o Projeto Águias deu início lá atrás, quando eu comecei a conhecer histórias de pessoas. E eu passei a trabalhar exclusivamente com mulheres, porque eu entendo mais as mulheres, porque eu já passei o que muitas estão passando hoje. E durante a pandemia, como eu expliquei, né? As mulheres aqui precisam de mais forças, porque a gente carrega uma, vamos dizer assim, nós carregamos muitas funções, nós temos muitas funções, nós temos muitas tarefas, a gente cuida da família, dos filhos, ainda tem empresa para cuidar, e quando volta para casa do trabalho, a gente ainda tem a casa para cuidar, tem tudo para pensar. Isso acaba acarretando realmente um esgotamento emocional, muitas vezes. O projeto Águias nasceu quando eu estava fazendo um curso que durou 4 meses. Esse curso falava de espiritualidade, de prosperidade, de abundância. E eu me conectei com várias pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo também, né? Então, eu me conectei com essas pessoas através de um grupo no WhatsApp. A gente começou a se conhecer melhor. E quando eu fui me apresentar, falar do meu negócio, fiz um vídeo. Eu fiz um vídeo falando com o que eu trabalho, o que eu faço, e as pessoas começaram a se conectar comigo, principalmente as mulheres. E as mulheres vieram no meu privado querendo que eu ajudasse. Cara, me destrava, eu tenho muita vergonha de fazer vídeo. E aí foi naquele momento que eu não pensei duas vezes em criar o primeiro desafio chamado Destrave no Vídeo. E aí o Destrave no Vídeo foi um desafio no WhatsApp de 7 dias, foi tudo ao vivo e consegui 15 mulheres rapidamente, nós formamos um grupo e todas elas nunca tinham feito vídeo. Estavam ali com o emocional abalado, com a autoestima baixa. E foi quando eu comecei a ensinar essas mulheres através de algumas técnicas que, né, durante toda a minha carreira eu já sabia como fazer. Mas foi ali naquele momento que eu também comecei a incluir alguns exercícios que eu faço no meu dia a dia, que fortalecem a minha energia, a minha espiritualidade, o meu emocional. Deu muito certo. Tive um resultado assim fantástico. Elas saíram falando no grupo, nos outros grupos e mostrando o antes e o depois. Muitas pessoas começaram a perceber a diferença, a transformação e começaram a me procurar. Olha aí o poder do network. E aí a segunda turma não demorou para ser feita e foi a partir daí que eu comecei a chamar as mulheres de águias, né? As mulheres de águias, por quê? Por que eu escolhi a águia? A águia porque é uma ave que representa a liberdade. Nós todas estamos buscando a liberdade financeira, nós todas estamos buscando essa liberdade de ser quem nós somos, de fato, sem agradar ninguém, sem precisar agradar ninguém. Nós somos livres, porque foi assim que Deus nos fez, livres. Nós somos livres nós temos o livre arbítrio para escolher. Então, eu
vi na águia uma ave poderosa, que voa alto, então é aquela mulher que pensa grande, que é visionária, sim, porque nós somos e precisa, tá tudo aqui dentro. Nós somos tudo isso, está tudo aqui dentro, só que nem muitas ainda despertaram para isso, né? Então, meu papel é esse, despertar o potencial para que no vídeo ela, ela transmita toda essa potência Soltar essa voz emocional. dessas mulheres, né? Vai ter uma nova turma em breve, online agora, então quem está assistindo a gente vai poder participar. Isso, com certeza. Em breve, eu já vou anunciar ainda essa semana a data, vai ser online, porque aí eu já quero atender mulheres de qualquer parte do mundo. Fiz recentemente um workshop presencial aqui em Itabuna, foi o primeiro que eu fiz presencial. Deu muito certo, a mulherada ficou assim, sabe? Porque não é não, só aprender a falar no vídeo. Eu sempre falo Sim. que vídeo é libertador. Se você consegue se expor sem medo de ser criticada, se você leva a sua autoestima, se você fala o que você deseja falar, usar sua voz para falar no vídeo. Por que vídeo? Porque vídeo alcança mais pessoas, vídeo gera mais conexão com as pessoas. E todas nós somos únicas. Então, quando você fala no vídeo o que você precisa falar para as pessoas, porque o seu conhecimento salva vidas, aí é libertador. As pessoas vão te assistir, elas vão ser impactadas com a sua mensagem, e você vai se sentir mais motivada. E fora que no ambiente das águias, no projeto Águias, a gente tem um network também muito potente. Então, o projeto Águias envolve não só destravar a comunicação no vídeo, mas o fortalecimento também espiritual e emocional, porque é a base de tudo. E aí vem também o network, que eu promovo também, rodas, aqui no presencial, e já vou começar a fazer também no digital, algumas rodas de conversas, para a gente poder se conhecer melhor. E aqui em Tabuna, a gente já faz encontros todos os meses. Uma vez ao mês, a gente se encontra para tomar um café, para se conhecer, para bater um papo. Nós fizemos uma roda de cura, que é justamente uma roda onde a gente vai se despir, né, dessa vaidade, desse orgulho e colocar para fora o que a gente está cheio, não é? É uma roda para a gente conversar, desabafar, e por isso que eu chamo roda de cura. E a gente também fazer a leitura da palavra. E foi muito legal. A gente... Então, você que está em casa, que talvez está precisando aquecer esse coraçãozinho em meio a um grupo de mulheres potente, o arroba de Karen está aqui na nossa legenda. Sigam ela no Instagram, conversem com ela para ver as formas que vocês podem participar desses encontros. Tem bastante material lindo no canal do YouTube de Karen, de histórias inspiradoras também para aquecer o seu coração aí. E eu convido você a conhecer esse trabalho dessa mulher maravilhosa que conhece o caminho das pedras na comunicação e te ajuda a soltar essa voz, destravar essa comunicação e colocar o seu servir no mundo. E aqui, Karen, a gente sempre termina a nossa conversa com um ritual de fé, muito simples, onde eu convido essa mulher que está lá do outro lado a fazer esse exercício simples, mas que nos reconecta com o que é realmente o potencial da vida. É a gente inspirar, segurar um pouquinho e soltar. O maior ato de fé que a gente tem na vida. A gente respira todo dia, toda hora, sem nem perceber. A gente não pensa se o ar vem ou não, se vai ser muito ou pouco, se tem para todo mundo ou não. A gente só confia e vai respirando, né? Que seja assim na jornada de cada mulher que nos acompanhou até aqui. Que a fé se fortaleça em você, assim como o ar te nutre todos os dias. A gente vai chegando ao fim de mais um episódio do Entre Mulheres. Eu desejo que esses saberes de Karen possam ancorar aí na sua vida, fortalecer você, a sua fé, que tenha sido a palavra que você precisava hoje, que vocês se sintam motivadas a levar também esse sagrado, essa espiritualidade para todas as áreas da sua vida, assim como Karen conseguiu e nos contou hoje. Fiquem também ligadas aqui nas redes sociais de Karen, sigam também o Meu Sagrado, mandem essa mensagem de fé e de amor para outras mulheres, vamos juntas nessa jornada, porque juntas nós somos mais fortes. Karen, imensa gratidão por partilhar a sua vida, por deixar esse tempinho aqui para falar com essas mulheres. Gratidão imensa. Qual a sua mensagem de fé que fica para elas? Ou não, muito obrigada. Obrigada a você que está nos assistindo. Espero que você tenha sido impactada, porque eu sempre digo que a nossa história importa sim.
Quando você troca com outra pessoa um pouco do que você sabe, um pouco do que você já passou, as suas vulnerabilidades, as suas experiências, aprendizados, erros também, isso acaba fortalecendo outras mulheres. É por isso que o Projeto Águias existe, para fortalecer o seu emocional espiritual, para destravar sua comunicação e você dizer para o mundo o que você faz, de que forma você faz, com o seu jeitinho de ser, com o seu jeitinho de se expressar, né? Sem se importar com as críticas, porque você é única, você é maravilhosa e perfeita aos olhos do Pai. E uma rede de apoio, né? A gente precisa se apoiar nas outras, umas às outras, a gente precisa se ajudar, a gente precisa ter esse acolhimento, porque a gente não cresce sozinha. E quando você consegue, dentro da sua rotina, reservar um tempinho para você fortalecer a sua crença, a sua fé, tenha certeza que você vai voar alto e muito mais rápido como uma águia. Não, muito obrigada por essa oportunidade. Que assim seja para todas nós, para todas essas mulheres, que esse tempo também retorne a você em muita abundância, prosperidade, luz aí no seu trabalho. Um abraço de luz e amor em cada mulher. Amém. E a gente se vê semana que vem.